Olá, eu sou o Jorge Machado e você está no Defenda-se, um programa de prestação de serviços do jornalismo da TV Alesp. Aqui as pessoas têm um canal aberto com especialistas de instituições de direito do consumidor. A aviação movimenta por ano 32 bilhões de reais, o equivalente a 1% do produto interno bruto brasileiro. Números gigantes também no setor de transporte terrestre. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 140 milhões de pessoas preferem viajar de ônibus em todo o país. O Defenda-se de hoje convidou a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, para defender os direitos de quem usa avião ou ônibus em suas viagens. A Proteste é uma entidade civil que tem mais de 280 mil associados na América Latina. O Defenda-se começa agora. Eu queria saber se quando eu compro uma passagem eu sou obrigado a pagar o seguro viagem. Não, o consumidor não é obrigado a comprar o seguro viagem junto com a passagem. Isso caracterizaria, se fosse dito que é obrigatório uma venda casada, o consumidor ele tem como escolher o que ele deseja, a opção que ele tem é buscar no mercado outras empresas, comparar preços, analisar o seu perfil, verificar o tempo que ele vai viajar, qual o seu destino, e aí sim, ele pode escolher. Ele tem várias opções e, portanto, ele pode até aceitar o que está sendo imposto desde que ele tenha feito essa pesquisa de mercado. Comprei uma passagem aérea e a companhia aérea acabou, na realidade, atrasando. Tenho o direito da alimentação e hotel? Gostaria que me respondesse. Isso consta dos direitos dos passageiros. Há vários atrasos em que a empresa é obrigada a comunicar o consumidor. Se for acima de 4 horas, já é obrigada a fornecer uma hospedagem, uma alimentação, às vezes até transportar o passageiro para um hotel ou então providenciar um outro voo para que então o passageiro possa seguir o seu destino. Meu voo atrasou 7 horas, posso pedir o reembolso da passagem? Veja bem, fica difícil saber se ele pode pedir o reembolso. Se ele não viajou, evidentemente que ele pode estar solicitando o reembolso. E aí tem que ver as formas de pagamento. Se ele pagou à vista, se ele pagou com cartão, para que ele possa então ser restituído. Lembrando que se ele desiste da passagem, ela é válida por 1 ano. Então, poderia-se agendar uma nova data, lembrando que se é uma passagem promocional, ele não vai encontrar o mesmo valor, geralmente o valor é ajustado. Se ele também deixa a passagem para depois, até 1 ano para utilizar, ele poderá também sofrer acréscimo na tarifa. A empresa cancelou meu voo de conexão. Quais são os meus direitos? Importante que o consumidor ele verifique se essa conexão é a mesma da viagem original, ou seja, se é a mesma empresa que está fazendo a conexão até o destino final. Caso contrário, o consumidor que tem aí uma outra empresa que não tem parceria com a primeira, acaba realmente tendo um prejuízo, ou seja, acaba tendo que arcar por uma nova passagem. Então, cuidado! Todo destino que tem conexão, obrigatoriamente o consumidor, para não ter qualquer tipo de problema, porque a responsabilidade no transporte é da empresa aérea, é tirar a mesma empresa do início até o final da viagem. Ia embarcar num voo, acabei perdendo um avião, porque estava cheio o avião, estava lotado. E aí eu tive que perder, eu queria saber quais são os meus direitos. Primeiro tem que ver se ele tinha assento marcado. Se ele tem assento marcado, isso já demonstra que foi vendido a mais as passagens. Estamos falando de um overbooking. Infelizmente o overbooking ele é permitido, mas obviamente que as pessoas não podem ficar sem a viagem. Se a culpa é da empresa pelo overbooking, se o passageiro chegou no horário, se teve problemas nesse sentido dele ter ficado desassistido, evidentemente que ele tem direitos, ele poderá pleitear na justiça, e aí orientaríamos o juizado especial civil, que é mais rápido, para que ele possa então não só solicitar o reembolso dessa passagem, se é que ele não viajou, como também ele poderia estar solicitando dano moral. Se ele perdeu a reunião, ele tem como comprovar,
Então ele tem como buscar esse direito. No caso de extravio de bagagem no transporte aéreo, como que funciona a indenização? Como que é feito algum cálculo para se saber o valor? Olha, primeiro que tem que se saber se houve, antes da viagem, a declaração dos bens. Aí sim ele poderia estar comprovando o que tinha dentro, ele poderia, com base nisso, estar solicitando na justiça uma indenização maior. Agora, existe uma indenização pelo Código de Defesa do Consumidor, evidentemente, que ele poderá estar pleiteando esses direitos, ele poderia estar analisando o conteúdo dessa bagagem, qual que é o valor que ele calcularia. Além disso, é evidente, quando você perde uma bagagem, independente de dano moral também, se couber. Agora, se ele declarou os bens, ele tem os valores, aí com base nisso ele já pode ir para a justiça. E nós temos também a Convenção de Varsóvia, que nós entendemos que o valor é menor, então com base no Código de Defesa do Consumidor, isso pode ser feito. Sabemos também que existem casos de danos coletivos também, extravios coletivos, que o Código de Defesa do Consumidor também pode ser aplicado. Gostaria de saber os direitos dos passageiros que necessitam de assistência especial. Nós temos ali, na regulamentação, na própria ANAC, os direitos dos passageiros especiais. Então, eles têm direito, por exemplo, a ter alguém junto, eles têm direito, por exemplo, a um transporte especial, o lift, né, aquele elevador que leva até as aeronaves. Agora os passageiros são direcionados até lá para o fundo da aeronave para poder entrar e sair com uma maior facilidade. Então tem direitos, tem que buscar esses direitos, conhecendo inclusive a cartilha da Proteste, que trata dessa questão dos direitos dos passageiros e dos direitos dos passageiros que têm que ter cuidados especiais. Se eu estiver no aeroporto e por algum motivo ele fechar, a companhia tem que pagar deslocamento e hospedagem para mim? Tem que ver o tempo, né, que o avião não vai sair, e com base naquelas 2 horas, 4 horas de atraso é que se toma uma decisão. Nesse caso, independe da vontade da empresa de levar os passageiros até o destino, porque nós temos aí um problema climático e até, podemos dizer, perigoso. Mas certamente que a empresa aérea ela vai ter que ver qual o tempo que vai demorar e direcionar os passageiros, alimentação, uma hospedagem, trazer de volta, ou ver outros meios, às vezes também até um transporte terrestre, em alguns casos onde as viagens são mais curtas. Eu queria saber quando, no caso de extravio de mala, ou mesmo quando você percebe que alguém mexeu, sua mala foi deteriorada e os objetos, enfim, presentes que eu tenha trazido estragaram, a empresa não reembolsa o valor total. Como é que fica nesse caso? Quem é que vai responsabilizar, vai me ajudar com isso? Primeira coisa, percebeu-se que foi arrombada logo ali que já pegou a sua bagagem, já checou, ou levou para a residência? Porque se leva para a residência, depois vê que ela foi arrombada, fica muito mais difícil você provar o conteúdo da bagagem, evidentemente, né? E se não houve declaração, também não tem como você dizer que sumiram objetos de valores. Não recomendamos que objetos de valores constem na mala que vai ser despachada. Geralmente esses objetos devem ser levados numa maleta de mão. Agora, é evidente que tem que fazer uma reclamação junto à companhia aérea, se tiver provas do que desapareceu, notas de compras, isso pode ser pleiteado na justiça. Se percebeu que foi arrombada ali no aeroporto, logo que pegou a bagagem, já fazer uma reclamação no balcão da companhia aérea, já demonstrar o que tinha dentro, se houve uma declaração ou não, fica mais fácil. Se não houve, se tem nota fiscal de compra dos produtos que continham ali na bagagem. Eu comprei uma mala de viagem e ela foi danificada no aeroporto e a empresa culpa a Infraero e a Infraero culpa a empresa. No caso, o que eu tenho que fazer? A responsabilidade pelo transporte dessas malas é da companhia aérea. Ela é responsável não só em levar o passageiro para o seu destino final,
como levar e trazer essas malas que acompanham o passageiro. Portanto, a reclamação tem que ser feita junto à companhia aérea, ela tem que indicar uma forma pela qual o passageiro pode ser indenizado. Isso pode ser que eles indiquem até uma assistência técnica que vai arrumar essa mala, ou então, se verificar o valor da mala, então poderia se pensar em devolver em dinheiro esse prejuízo que ele teve. O Defenda-se faz a primeira pausa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Defenda-se está de volta. A coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, vai tirar mais dúvidas dos consumidores que usam ônibus ou avião para viagens de negócios ou turismo. Vamos a mais perguntas. A minha sobrinha, ela foi viajar, só que eu fiz a documentação dela para ela ir sozinha, ela era de menor. E ela ficou esperando 2 horas lá no aeroporto. Eu gostaria de saber se eu tenho esse direito de indenização para ela receber por causa do transtorno que ela passou. Tem que verificar o que realmente aconteceu, por que ficou esquecida ali 2 horas, isso não é normal. E, portanto, se realmente constatar que houve ali uma falta de assistência, logicamente que ela pode requerer esses direitos na justiça. O que acontece quando eu chego em casa depois de uma viagem, as minhas coisas da minha mala foram extraviadas, roubaram, não sei para onde foi as minhas coisas. Fica muito difícil provar o que tinha dentro da mala, a não ser que tenha feito uma declaração, mas nesse caso ainda vale a pena, por exemplo, reclamar junto à companhia aérea para que ela saiba o que está acontecendo. Agora, se tiver provas do que tinha dentro da mala, a necessaire com os produtos que continham ali dentro, se tiver nota fiscal, mesmo o casaco, aí não dá para saber se ele é novo, se não é, se foi comprado e colocado ali. Então, sempre ajuda a ter uma nota de compra do produto ou então a confirmação dos itens que estavam ali. Por isso que é importante fazer a declaração de conteúdo da bagagem. Se tiver alguma coisa que realmente tenha que ter um cuidado maior, tem que ser declarado. E também lembramos mais uma vez que não se deve transportar em malas que vão ser despachadas produtos que as pessoas têm aí um carinho especial ou então de maior valor. Geralmente deve-se transportar isso numa mala de mão. A companhia aérea pode cobrar mais pelo assento conforto? As companhias aéreas, elas têm essa possibilidade de estar cobrando a mais pelo assento conforto. Isso permite que o passageiro, ele tenha, o próprio assento já diz conforto, ele tem um espaço maior do que os demais e nisso a companhia aérea tem autorização da ANAC, assim como em outros países também. Depende muito do valor, se são voos internacionais ou voos nacionais, mas sempre tem essa disponibilização. Agora, há poucos assentos conforto, por isso que as pessoas que necessitam desse assento conforto, às vezes pela estatura, a perna é mais comprida, ou então a pessoa é obesa, já tem que requerer logo que tira a passagem. Fica mais fácil para ela ficar melhor acomodada, ter um conforto maior. Uma tia minha, ela pagou uma taxa para usar o berço que a companhia oferece, só que na hora que ela chegou no assento não havia encaixe. Então eu queria saber como faz nesse caso, se a empresa se responsabiliza, se ela paga alguma indenização para isso. Se ela tiver como comprovar, se ela fez essa solicitação, certamente vai ter isso por escrito. Então, uma vez que fez a solicitação, não aconteceu, ela já tem que reclamar junto à companhia aérea, dizendo que ela transportou essa criança por 8, 9, 10 horas, viagem internacional, ou mesmo que não tivesse sido viagem internacional, viagem nacional também, ela tem o direito sim de pleitear
uma indenização. E aí, certamente, vai se compor que tipo de indenização pode se obter pela falha nesse serviço. Eu comprei uma passagem, só que aí eu desisti de viajar e aí eu queria reaver o dinheiro, só que a empresa disse que ia ter multa e tal, e o dinheiro que eu ia acabar, tipo, recebendo de volta, não ia receber porque as multas iam superar o valor. Aí eu queria saber se não dá para fazer nada. Vai depender muito se o cancelamento ocorreu com 30 dias de antecedência. Se ocorreu 30 dias antes da viagem, ela tem direito de receber de volta o que ela pagou, evidentemente com uma penalização. Agora, acontece que para receber em créditos tem que saber muito bem que tipo de tarifa que foi ali computada, se foi promoção, se não foi. A questão de tarifas é bastante complexa, às vezes você não consegue usar essa passagem no futuro, justamente porque tem aí todas as questões tarifárias que acabam encarecendo uma nova passagem. Então tem que ter cuidado, se sabe que vai precisar cancelar, cancela com antecedência para que possa reaver um pouco do que pagou. E também, quando é devolvido em créditos, também tem que se verificar que tipo de tarifa. Além disso, pode-se também utilizar essa passagem em até 1 ano e também vai ter aí um acréscimo tarifário. Eu tenho um cartão de crédito com uma bandeira de uma certa empresa aérea e há mais de 6 meses eles não acreditam milhagens na minha conta. A quem eu devo recorrer? À empresa aérea ou à operadora que é a bandeira do meu cartão? Primeira coisa, assim que estiver fazendo check-in, já pede para utilizar, para contabilizar essas milhas e depois vai se verificar. Se ela fez isso e não está tendo como resolver o problema, ela tem que ver o dia que viajou, e reclamar junto à companhia aérea por escrito. Se isso também não for uma solução para computar milhas, tem que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. É um direito que ela tem. Se ela viajou, se ela tem esse direito, ela tem que buscá-lo. Olha, durante um voo, se por acaso acontecer algum acidente, tipo uma mala cair, um objeto machucar alguém durante esse voo, quem que se responsabiliza? A companhia aérea ou um outro órgão que cuida dessas coisas mesmo, dessa área? Isso. A questão da turbulência é complicado, porque você nunca sabe quando isso vai acontecer, mas evidentemente que tem que se prever todo tipo de segurança possível. Tem que ver se não foi problema da própria aeronave que abriu na turbulência o compartimento, se estava instalado adequadamente essa bagagem. Agora, tudo isso tem que ser provado, tudo isso tem que ser justificado para requerer os direitos. Evidentemente que nem sempre é fácil se comprovar, mas desde que faça por escrito o dia, horário que aconteceu, certamente vai haver uma composição amigável nesse sentido. Em caso de acidente aéreo, a indenização é só para a pessoa ou para os familiares? Geralmente já tem ali, quando você compra uma passagem, você já tem direito a um seguro. Então, esse seguro tem que se verificar o valor, vai depender muito da companhia aérea. Além disso, é importante que se faça também um seguro, um seguro de vida para aqueles que vão viajar, aqueles que já não têm, para que, num caso de falecimento, possa-se ter aí uma indenização maior do que essa que já vem acompanhando o passageiro na emissão da sua passagem. Se eu perder o bilhete, a empresa não deveria me emitir uma segunda via ou tenho que pagar por outra? Nós entendemos que sim, a possibilidade de uma segunda via sempre existe, principalmente porque hoje em dia está tudo, vamos dizer assim, computadorizado. Portanto, se havia provas de que comprou a passagem, se ela era nominal, eles deveriam estar fornecendo uma segunda via. Evidente que isso tem que ser visto também, se ela era nominal ou não, se foi tirada pela internet ou não, de que forma essa passagem chegou até o consumidor. Agora,
As companhias, elas têm que entender que hoje é muito fácil ter tudo documentado em computador. Então, uma segunda via, se havia reserva, se havia sido tirada essa passagem, ela deveria ter sido concedida ao passageiro. O Defenda-se faz mais uma pausa agora. Daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas dos consumidores. Até já! O Defenda-se está de volta. Hoje o assunto aqui é direito do consumidor que usa avião ou ônibus para viajar pelo país. Vamos a mais perguntas. Se eu tiver algum tipo de problema de saúde, será que eu posso pedir reembolso da passagem? Tudo depende da antecedência em que o pedido é feito. Geralmente, se pede com 30 dias de antecedência, às vezes nem tem multa, as pessoas recebem o dinheiro de volta, mas tem que ser visto isso com antecedência, o contrato, qualquer empresa, se é uma companhia terrestre, é aérea, para que o consumidor tenha esse direito. A minha última viagem de ônibus atrasou mais de 1 hora. Então, eu queria saber como é o meu direito. Assim, a empresa deveria pagar minha alimentação durante esse período de espera, demora? A regra, sim, né, dos atrasos, tem que se verificar se essas horas realmente foram justificadas ou não, mas de qualquer maneira, uma vez que o passageiro fez o check-in, isso vale tanto para a aérea como para o terrestre, a companhia ela já é responsável pelo passageiro e, portanto, tem que dar toda a assistência possível durante esse período de atraso. Idosos e crianças têm direito de viajar de graça em ônibus intermunicipais? Pela regra da ANTT, os passageiros com mais de 60 teriam direito, sim, aos assentos e crianças até 12 anos. Mas, evidentemente, que depende da quantidade de lugares que foi estabelecido. Caso contrário, é evidente que teria desconto de 50% se não houvesse lugar, acomodação suficiente para o idoso e também para a criança. Eu comprei uma passagem de ônibus leito para o Rio de Janeiro e na hora que eu fui embarcar, o ônibus era simples. Eu tenho direito a reembolso? Sem dúvida nenhuma. Se o transporte era diferenciado e foi utilizado um transporte simples, tem que receber de volta a diferença do que ele pagou para o que ele usufruiu. E isso pode ser requerido junto à empresa que fez o transporte. Se não resolver, junto aos órgãos de defesa do consumidor, pode-se solicitar essa diferença. Para isso tem que guardar os comprovantes do que ele comprou, da viagem que ele fez, demonstrar que realmente houve uma troca aí do transporte. No caso de eu estar fazendo uma viagem no ônibus, se ele parar no posto e ir embora e me deixar lá, e depois ter que pagar outra passagem e ter que buscar depois minha bagagem na garagem, isso está certo? Olha, tem que ver o que aconteceu, né? Geralmente o motorista, ele indica o tempo que ele vai ficar ali, é evidente que se o passageiro não prestar atenção, o veículo tem que ir embora. Agora, é evidente que tudo tem que ser checado, tem que ser apurado o que aconteceu para que esse direito dele de requerer uma possível indenização seja possível. Estudantes e professores têm direito de pagar a metade da passagem para um estado para outro? Pelas regras da NTT, não diz nada a respeito de estudantes e professores, e sim de idosos e crianças. Esses sim têm direitos, como eu disse, esses direitos estão previstos nas próprias regras da ANTT. Eu tenho um amigo e ele é cego, ele tem um cão. Ele pode utilizar o cão andando pelos ônibus de um estado para o outro?
Pelas regras da NTT, não fica claro se existe essa possibilidade ou não, mas para o transporte municipal, sim. Ele tem direito de levar o seu cão-guia até para poder acompanhá-lo durante o trajeto municipal. Se a pessoa sofrer um acidente de ônibus, ela sempre terá direito a seguro? Geralmente já está embutido na passagem um seguro, justamente pelo acidente. Agora, outro tipo de acidente, além desse, evidentemente, que tem que ver se as pessoas têm aí seguro de vida, têm seguro de viagem, que são complementares. Mas não teria direito a qualquer outro tipo de seguro, além desse que já está ali previsto. A Proteste é uma associação da sociedade civil, tem mais de 250 mil associados, pessoas físicas no Brasil todo. Nós temos um trabalho pioneiro na defesa do consumidor, já que é a maior entidade de defesa do consumidor da América Latina. Vários são os trabalhos feitos pela nossa entidade, desde cartilhas didáticas, temáticas, que podem ser retiradas do site por meio de download, testes comparativos de produtos, serviços. Temos também revistas que fazem os testes, que é a revista Proteste. Temos a revista Dinheiro e Direitos, que é voltada para investimentos e os direitos jurídicos. E temos também a revista Saúde. Portanto, todas as informações a respeito da nossa entidade, elas podem ser encontradas no site www.proteste.org.br/inclinada institucional. O Defenda-se desta semana chegou ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail. Anote aí, defenda@al.sp.gov.br. A gente volta na semana que vem. Até lá!